Sejam muito bem-vindos, eu sou Murilo Viana e vamos agora ter a nossa aula 2 aqui do nosso mini curso Conhecendo as Obras Básicas. Hoje vamos falar sobre o Livro dos Médiuns, o segundo livro da codificação espírita. Mas antes de falarmos sobre essa obra básica tão importante para o desenvolvimento mediúnico de médiuns sérios e equilibrados, vamos assistir ao vídeo de 24 anos do Letra Espírita? Há 24 anos, o Letra Espírita nasceu com uma missão: levar mensagens de espiritualidade aos corações e, por isso, celebramos a nossa jornada de valorizar a diversidade espiritual. Por meio do nosso Clube do Livro, levamos livros que transformam a milhares de almas, despertando consciências e corações. Nossa editora tem dado voz a histórias e ensinamentos que guiam os leitores ao aprendizado, enquanto o GEAP, Grupo Espírita Ivone do Amaral Pereira, segue como uma verdadeira luz no caminho de quem busca amparo e entendimento espiritual. Agradecemos a você por fazer parte dessa história e apoiar a pluralidade dos espíritos. Que juntos sejamos guiados pela luz do conhecimento da diversidade espiritual em nosso dia a dia. Muito bom, né, gente? 24 anos trabalhando, levando a mensagem espírita para cada vez mais corações. Então, se você quer fazer parte do Clube do Livro, ajudar a manter o nosso projeto, ajudar a manter o nosso grupo espírita, é só se cadastrar no site que está passando aqui na tela, letraespírita.com.br. Falando sobre o Livro dos Médiuns, essa obra foi codificada, ela foi escrita e publicada por Allan Kardec em 1861. E, como todos já sabemos, é um guia prático de espiritismo, ou com orientações valiosas para o bom desenvolvimento da mediunidade e a organização das reuniões mediúnicas, que, inclusive, é uma das atividades mais relevantes da Casa Espírita. Claro que as outras atividades também são muito importantes, o estudo, a palestra pública, o atendimento fraterno, mas a reunião mediúnica, ela tem um peso diferenciado porque é a ponte de conexão dos encarnados com o plano espiritual. O grupo mediúnico, ele precisa estar bem equilibrado, ele precisa estar comprometido, porque é o sustento espiritual da Casa Espírita. Então, por isso que é muito importante o estudo e a reforma íntima. Não adianta apenas ter a intelectualidade, é importante também ter a moralidade trabalhada para que o desenvolvimento mediúnico ocorra de forma plena e o trabalho seja benéfico para os dois lados da vida, para os dois planos da vida. O Livro dos Médiuns é uma continuação natural de O Livro dos Espíritos. Primeiro foi lançado o Livro dos Espíritos, como nós vimos na aula 1, e depois foi lançado o Livro dos Médiuns. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Já o Livro dos Médiuns, em 1861. Enquanto o primeiro livro abordou muito a questão filosófica e deu uma pincelada em tudo que seria desenvolvido posteriormente nas outras obras básicas, o Livro dos Médiuns ele já esmiuça mais detalhadamente a parte científica de análise e comunicação com os espíritos, também tendo aí um caráter filosófico e moral bem interessante para a gente poder ponderar. Mas Kardec, ele traz um olhar muito crítico e científico para essa obra básica. Até porque Kardec é um estudante muito comprometido, ele era um estudante muito comprometido, nos dando o exemplo de como nós devemos agir, inclusive. Antes de publicar essa obra básica, Allan Kardec realizou extensivas pesquisas práticas sobre os fenômenos mediúnicos. Ele não simplesmente publicou o que vinha na cabeça dele ou com informações que chegaram de qualquer forma. Muito pelo contrário, ele pesquisou de forma séria, contínua, participando de centenas de reuniões mediúnicas ou sessões espíritas, como muitas pessoas chamam também, anotando, classificando e analisando as manifestações. Inclusive, nós temos durante todo o Livro dos Médiuns, nós já estudamos o Livro dos Médiuns aqui no GEAP há 2 anos, nós começamos
o nosso estudo do Livro dos Médiuns em 2022, online, né? Estamos agora atualmente ainda no estudo virtual e também no estudo presencial, porque abrimos a nossa sede física do grupo no final de 2023, mas é um trabalho, como vocês já puderam ver nas nossas lives, que já existe lá desde 2013 de forma virtual. Então, a gente está há 2 anos já estudando o Livro dos Médiuns, nós estudamos o Livro dos Espíritos, agora estamos no Livro dos Médiuns, terminando, nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente vê durante toda a obra de O Livro dos Médiuns a informação de que devemos sempre analisar as manifestações, independente de quem é o médium, independente de quem é o espírito que diz ditar aquela mensagem, ou trazer por meio da fala, às vezes é pela escrita, às vezes é pela fala, a gente vai ver sobre esses tipos daqui a pouco, mas independente disso, nós temos sempre que analisar o conteúdo moral das mensagens, e Kardec fazia muito isso. Então ele participava dessas reuniões e ele anotava, ele classificava, ele analisava. Essa base, então, tornou a obra extremamente detalhada e rica para todos nós, proporcionando orientações claras e seguras para a prática mediúnica séria e com Jesus. Mas o que ensina efetivamente o Livro dos Médiuns? Você pode se questionar. O Livro dos Médiuns, ele nos ensina como os fenômenos espirituais ocorrem, como que os fenômenos de comunicação entre os planos da vida ocorrem. Quem são os médiuns? Como devemos nos preparar para o trabalho mediúnico, para o desenvolvimento mediúnico e quais cuidados nós devemos ter. Esses são alguns pontos trazidos por O Livro dos Médiuns. A obra, ela está dividida em 2 partes principais. A primeira parte são as noções preliminares e a segunda parte são as manifestações espíritas. As noções preliminares abordam os conceitos básicos sobre mediunidade e os fenômenos espíritas. Já a parte segunda, que são as manifestações espíritas, explica detalhadamente os tipos de mediunidade, os tipos de médiums, quais as categorias de comunicações que existem, as diretrizes para a prática segura da mediunidade. E esta estrutura, então, torna o livro um verdadeiro manual, ideal tanto para iniciantes quanto também para aqueles que já possuem um conhecimento doutrinário, porque conhecimento doutrinário nunca é demais. Muitas pessoas consideram que, por já terem estudado a codificação, possuem já todo o pleno conhecimento do Espiritismo. Mas isso é um engano. O estudo ele deve ser sempre contínuo e permanente. Então, por mais que os médiuns já tenham estudado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, toda a codificação, é necessário permanecer no estudo, por meio de obras complementares que são magníficas e que trazem para a gente informações muito interessantes. Aqui na editora Letra Espírita, por exemplo, nós temos vários livros que abordam sobre mediunidade, mas o estudo ele tem que ser sempre permanente. O estudo ele deve ser constante. E a base da codificação deve sempre acompanhar a todos nós. Conhecimento nunca é demais. E alguns conceitos fundamentais que o Livro dos Médiuns traz para a gente. O que é mediunidade? A mediunidade é uma faculdade natural. Ela é inerente ao ser humano. Nós já nascemos mais ou menos médiuns. O que isso quer dizer? Alguns possuem a mediunidade mais ostensiva, outros não. Aqueles que são chamados médiuns popularmente, são justamente aqueles que possuem a mediunidade ostensiva, ou seja, aqueles que têm uma maior sensibilidade de perceber os espíritos, de perceber o plano espiritual. O Livro dos Médiuns traz para a gente uma grande gama de tipos de médiuns, tipos de mediunidade, mas para vocês conseguirem, por exemplo, ter uma ideia, vamos trazer aqui alguns exemplos de tipos de médiuns. Médiuns sensitivos sentem a presença dos espíritos, médiuns psicógrafos recebem mensagens por meio da escrita, as chamadas psicografias,
Médiuns falantes, também chamados de médiuns psicofônicos, transmitem as mensagens por meio da fala. É muito comum algumas pessoas se referirem à psicofonia ou à mediunidade falante como incorporação. Esse termo acaba não sendo tão usado dentro do meio espírita, porque entende-se que o espírito não entra dentro do corpo do médium. Não há uma incorporação efetiva. Por isso que o termo técnico é médiuns falantes ou psicofônicos. A psicofonia é a manifestação por meio da fala. Mas, no senso comum, acaba sendo muito fácil a gente escutar, na verdade, as pessoas se referindo a essa faculdade como incorporação. Porém, tecnicamente, não é assim que se menciona. Médiuns curadores atuam com a cura espiritual. Comunicações espirituais podem ser sérias, frívolas ou falsas. Isso é importante de nós ficarmos atentos. As comunicações sérias, elas trazem ensinamentos de elevação moral. Elas trazem lições que são muito benéficas para todos nós, que nos fazem aprender, nos fazem evoluir, independente de quem é o médium, independente de quem é o espírito. Então, nós temos que analisar criticamente para ver se aquela mensagem tem um teor de elevação moral. Se tiver, então é uma mensagem séria, é uma mensagem que nós podemos levar em conta e divulgar. Elas podem ser mensagens frívolas, nesse caso, sem conteúdo relevante, muitas vezes até jocosas. As mensagens frívolas, elas buscam incentivar, por exemplo, a vaidade, o egoísmo. Então, nós temos que ficar atentos e fazer essa análise. E também podem ser mensagens falsas ou mal intencionadas, que são produzidas por espíritos que ainda vibram em uma sintonia inferior, com o objetivo de enganar os médiuns. Por isso que nós não devemos levar em conta apenas o nome do espírito, porque aquele espírito realmente é quem ele diz ser. Nós vamos saber de acordo com o teor moral daquela mensagem. Porque um espírito bom, ele não vai trazer uma mensagem que tenha um conteúdo frívolo. Da mesma forma que um espírito que ainda está imperfeito, ainda está nas zonas inferiores, não vai conseguir trazer uma mensagem de cunho moral elevadíssimo. Por isso que é importante nós sempre filtrarmos e analisarmos. E temos algumas orientações práticas em O Livro dos Médiuns, como, por exemplo, o desenvolvimento mediúnico requer disciplina. Lembram da fala de Emmanuel para Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. Nós, médiuns, também devemos ter isso em mente. Disciplina é algo essencial para todos. E também, além do estudo, por meio da disciplina, a elevação moral, como eu já disse para vocês, por meio da realização da reforma íntima. Então, isso tudo é muito importante. Esse combo é importante. O estudo e o desenvolvimento moral por meio da reforma íntima, com o estudo sério da codificação. O dirigente da reunião mediúnica é o responsável por coordenar as reuniões e manter a ordem. O grupo deve estar comprometido com o objetivo moral e espiritual da prática, evitando brincadeiras e curiosidades fúteis. A reunião mediúnica é algo sério. A reunião mediúnica, ela é feita para recebermos orientação do plano espiritual e também para socorrermos os espíritos necessitados. Não é local de brincadeira, não é local de pergunta fútil, não é local de ficarmos de picuinha uns com os outros. É um local de seriedade, é um local de comprometimento. Por isso que nós devemos, após a reunião mediúnica, enquanto estamos ali na fase de análise do que aconteceu na reunião, não fazer brincadeiras, não fazer piadas inadequadas. Por quê? Os espíritos que foram socorridos, os espíritos que estão ali trabalhando, eles continuam por ali, ao nosso redor, naquele ambiente. E muitas vezes o médium fala de uma forma jocosa ou tece um comentário inadequado sobre uma situação que um espírito comunicante deu e aquele espírito ainda está ali. E ele vê que depois que terminou a atividade, ele foi alvo de piada. Olha que situação constrangedora. Isso mostra a falta de moralidade do médium.
Isso também mostra o desequilíbrio do centro espírita e a falta de respeito com a espiritualidade. Então, nós temos que ter isso em mente e ficarmos atentos a respeitar o ambiente, respeitar os espíritos, não tecer comentários que são ofensivos ou depreciosos, não ficar fazendo brincadeirinha, não ficar querendo interrogar os espíritos com coisas inúteis, como, por exemplo, questões pessoais, questões que não são relevantes para o todo e para a nossa moralidade do grupo. Nós temos que buscar essa filtragem. Isso é muito importante de termos em mente. Allan Kardec recomenda que as reuniões mediúnicas sejam realizadas em ambientes tranquilos, calmos, serenos. Por isso que é muito comum os grupos espíritas ficarem com uma luz baixa. Aqui no GEAB, por exemplo, durante a reunião mediúnica, fica uma luzinha azul, uma musiquinha instrumental tocando, porque isso ajuda os médiuns a relaxarem, a se conectarem com o mais alto, a elevarem os seus pensamentos em prece, para conseguirem realizar um trabalho de forma harmônica e tranquila. É sempre recomendável fazer a prece inicial e a prece final como uma forma de conexão com a espiritualidade, pedindo proteção e agradecendo pelo trabalho realizado. Toda reunião mediúnica tem o seu mentor espiritual, tem aquele espírito que está ali orientando os trabalhos, então recorre-se à oração, mentalizando esse mentor, pedindo proteção e amparo. E também Kardec nos alerta que o estudo, olha aí mais uma vez o estudo aparecendo, é indispensável. Então o grupo mediúnico precisa estudar. Sem ele, sem o estudo, o médium ele pode facilmente ser enganado pelos espíritos que ainda estão nas zonas inferiores e o médium pode acabar se desvirtuando na missão. E aí angaria mais débitos do que créditos na sua encarnação, quando se desvia da rota do bem. Então, por isso que o estudo acaba sendo muito importante e muito relevante. E o Livro dos Médiuns é o guia necessário que todos devemos ter junto a nós. É claro que existem muitas outras obras, como eu disse, que são magníficas. O Livro dos Médiuns nos incentiva muito ao estudo e também a nossa reforma íntima, para que busquemos a nossa moralidade, porque trabalharemos bem na nossa mediunidade quando estivermos em sintonia com Jesus. E para isso, precisamos colocar em prática os seus ensinamentos e buscarmos a nossa autotransformação moral. E temos grandes exemplos no Brasil de médiuns que são elevados moralmente para nos inspirar, como, por exemplo, Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, que é a mentora espiritual aqui do GEAC, o nosso grupo espírita, Raul Teixeira e Zilda Gama. Aqui, vocês conseguem ver nessa imagem a edição mais recente de O Livro dos Médiuns, publicada pela editora Letra Espírita no ano de 2023, e um lembrete. A mediunidade é uma oportunidade de servir ao próximo e de evoluir espiritualmente, mas isso só é possível com estudo, moralidade e dedicação. Se aprofunde nos seus estudos da obra e realize a prática com seriedade e comprometimento. É isso que o Letra Espírita deseja para todos vocês. Que vocês busquem estudar, busquem compreender e busquem desenvolver a mediunidade de uma forma positiva e equilibrada. Nos vemos na semana que vem com a nossa aula número 3 do nosso mini curso Conhecendo as Obras Básicas e vamos falar sobre o Livro dos Médiuns. Fiquem com Deus e até!